Olá, meninas! Nessa aula eu vou montar com você a capa da batedeira. Então a capa da batedeira aqui ela é bem simples de montar, é uma peça bem fácil também. E olha só esses detalhes aqui na frente, que charme que fica, bem melhor do que aquela peça franzida, não é mesmo? Então bora costurar! Agora eu vou fazer o molde da parte de cima da batedeira. Eu vou mais ou menos imaginar que venha uma linha reta aqui, ó, dessa parte um pouco mais abaixo do que essa parte de cima, que ela é um pouquinho maior. Então eu vou colocar aqui, ó, 31 por 12. Então 31 centímetros, né, eu não tenho aqui na minha folha, então eu vou fazer meio molde. Então 31 dividido por 2 dá 15,5. Aqui são 12 centímetros, a largura da parte de cima. Por 31,5. Então, eu fiz aqui meio molde. Agora, o que eu vou fazer é arredondar um pouco esse canto, porque a base aqui da batedeira em cima, ela é um pouquinho arredondada. Então, eu vou dar uma leve arredondada aqui. E agora, dessa base do molde, eu vou aumentar também 1,5 centímetro, que é a nossa margem de costura. Então, aqui, ó, 1,5 centímetro. Aqui também 1,5 centímetro. E vou arredondar esse canto aqui também. Então, aqui eu posso fazer um desenho livre, ou também marcar aqui 1,5. Vou marcar aqui 1,5 centímetro também deste lado. Vou dobrar essa parte aqui ao meio. Para cortar esse canto, que ele fique igual dos dois lados. Então, sempre que você tem que espelhar uma peça, você dobra no meio e recorta, que vai ficar melhor feito dessa forma. Assim, eu tenho aqui os dois lados com essa curvatura igual. Se eu for desenhar a mão livre, provavelmente vai ficar um pouquinho diferente um do outro. Olha só, eu tenho meio molde da parte da tampa da minha batedeira. Na hora de cortar, eu vou espelhar esse molde. E aqui na batedeira é o caso que eu falei para você no liquidificador. Então, a parte de baixo da minha batedeira é maior do que a parte aqui de cima. Então, eu não posso medir aqui pelo molde. Se eu medir aqui pelo molde, vai dar 88 centímetros. Só que se eu cortar a parte do corpo com 88, não vai entrar, porque essa parte aqui é maior do que a parte de cima da minha base. Então, nesse caso, eu vou medir abraçando aqui, ó, a parte mais larga da minha batedeira. Então, aqui, ó, bem justinho, eu tenho 98 centímetros. Mas eu vou cortar com uma folga, então eu vou cortar aqui com 1,04 m. Então, aqui eu aumentei praticamente 6 centímetros, que descontando a parte da costura, ele vai ficar com uma folga boa para entrar aqui na peça da batedeira. E aqui eu vou medir, então, a altura da batedeira. Lembrando, já vou deixar 1 centímetro mais alto aqui para a margem de costura e vou medir até a mesa. Então, aqui eu vou ter 34 centímetros. Para a barra, eu preciso de mais 4 centímetros, então eu vou cortar com 38 centímetros. Então, aqui na batedeira, eu vou ter 1,4 por 38. Então, 1,4 a volta do tecido por 38 de altura. Essas primeiras peças, elas são bem semelhantes na montagem e eu vou começar novamente pelo barrado. Vou pegar a minha faixa de tricoline estampado, as duas faixas azul, vou dobrar aqui no meio essa faixa e vou costurar uma em cada lado do meu barrado estampado. Vou dobrar aqui a minha faixa de tricoline azul no meio, sempre alinhando bem o corte. Alinhei com o corte do tricoline estampado e eu vou costurar aqui com a distância de um pé de máquina. Vou interromper aqui a sua aula, mas é bem rapidinho. Eu preciso te falar uma coisa. Mais de 15 mil alunas pagaram para ter acesso a aulas como essa que você está vendo aqui de graça. Então, como forma de gratidão, eu vou te pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Afinal de contas, essa aqui é uma aula que você pode aplicar na prática e ainda fazer uma boa renda extra. Então, se inscreve no canal e deixa seu curtir para esse vídeo chegar para mais pessoas também.
Caso você não saiba, a distância de um pé de máquina é a distância do pé mesmo aqui. Então, o final do calcador eu alinho com o corte do tecido. E aqui eu preciso cuidar para não esticar a faixa de tricoline. Então, como a gente está dobrando, a gente tende a esticar ela um pouquinho para segurar ela dobrada. Mas não faz isso, cuida para não esticar, senão a tua costura vai ficar embabadada depois. Então, você vai dobrar a faixinha no meio sem esticar, vai colocar em cima da faixa estampada, vai segurar bem todo o tecido e vai costurar. Finalizei aqui a costura, agora eu vou no ferro passar, então sempre virando a sobra do tecido aqui para o lado do tricoline, dessa forma, e sempre passando para marcar bem a costura. Não deixa teu tecido dobrar, estica bem ali, quebra o tecido bem na costura. Já passei a minha faixa e agora eu vou posicionar a 10 centímetros de altura. Como a parte do corpo da batedeira e de todas as outras peças é um retângulo reto, observa que eu estou colocando da parte de baixo para cima. Então, a tua estampa tem que estar sempre nesse sentido aqui. Se tua estampa tiver pé, uma orientação, você sempre vai colocar nesse sentido assim. Aqui vai ser a parte de baixo e aqui vai ser a parte de cima. Coloca bastante alfinete. Como são tecidos compridos, maiores, se mexer do lugar não vai ficar bacana, então coloca bastante alfinete para firmar bem esse tecido. E agora eu vou na máquina costurar a parte de cima e de baixo do barrado. Aqui seguindo a dica das aulas anteriores, acerta bem todo o teu tecido, segura no lugar que tem que ficar e vem fazendo aquela leve pressão, puxando aqui e ajudando a máquina a puxar para trás ao mesmo tempo. Quanto mais firme você segura os teus tecidos, mais reto a tua costura fica também. Finalizei aqui essa costura e agora você vai no ferro, passa esse trabalho para a gente continuar no próximo passo. Agora eu vou fechar a lateral. Nesse momento, cuida para encontrar bem aqui as faixas. Então, você já posiciona certinho no lugar e coloca um alfinete. Vou costurar aqui. Então, você sempre dá uma conferida aqui se as emendas vão bater correto. Segura bem firme teu tecido. E aqui tem um pedaço da auréola do tecido que eu preciso esconder. Por isso que eu estou fazendo a minha costura um pouquinho mais larga do que um pé de máquina. Vou recortar aqui essa sobra de tecido e já vou fazer o acabamento com o viés. O viés aqui, então, como eu já expliquei nas aulas anteriores, é só colocar ele aqui e abraçar o trabalho. Dessa forma que ele já vai pegar a costura na parte de cima e de baixo, e o acabamento aqui da peça vai ficar perfeito. Como esse viés ele não estica, então ele é bem fácil de colocar. E como esse viés ele também não desfia, então você não precisa costurar tão na pontinha. Assim não tem perigo de escapar na parte de trás.
Se você chegou até aqui, deixa eu te contar um segredo. Essa aula é só uma amostra do que tem na comunidade VIP, onde você encontra tudo sobre costura criativa para cozinha, mesa e cama. E somente para você que chegou até aqui, eu vou liberar um cupom especial de R$ 50 de desconto só para você. Use o cupom SOUVIP para entrar na nossa comunidade de costura criativa e garantir acesso completo. O link está na descrição do vídeo e aqui na tela. Não perca essa chance. A capa da batedeira, do corpo da batedeira, é maior do que a parte da tampa. Então a gente precisa primeiro reduzir um pouco esse tecido para conseguir encaixar ele na parte da tampa. Por que isso? Porque a batedeira, né, tem a parte ali da bacia que acaba ficando um pouco mais larga que a parte de cima. Então eu vou pegar aqui a parte do corpo, vou marcar o meio na parte da frente. Então dobrei aqui, ó, bem na minha costura. Vou marcar o centro aqui na frente. E aqui eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros de comprimento. Vou fazer mais uma marcação com 5 centímetros de distância dessa primeira, também com 5 centímetros de comprimento. Agora, aqui ainda é o centro, uma para o lado de cá, 5 centímetros de distância com 5 de comprimento. Aqui eu tenho 3 marcações, vou fazer mais uma para cada lado. Agora eu vou pegar cada uma dessas marcações, vou dobrar exatamente nela. Então, começando aqui pela marcação do centro, eu vou dobrar esse tecido. Então, olha só, dobrei, bem reto aqui na marcação que eu fiz. E eu vou fazer uma costura à distância de um pé de máquina no comprimento que eu marquei. Então, o comprimento está aqui, eu vou fazer a costura até aqui. Arremato o início aqui. E arremata no final. Essa costura feita dessa forma, ela vai formar uma nervura aqui. Então, olha só como que vai ficar dessa forma. Eu vou fazer isso com todas as outras costurinhas. Agora eu vou pegar aqui a tampa e vou fazer as marcações aqui do centro também. Então, dobrei aqui, ó, no meio, no centro, e nesse sentido também. Então, vou dobrar no meio e vou marcar o centro. Vou pegar aqui a parte da capa e vou marcar também o meio. Então, eu sei que esse aqui é o do meio. Então, aqui está a marcação do centro da frente, eu vou colocar um alfinete só para não confundir. A parte de trás, o centro é onde está a emenda, e agora eu só preciso marcar as laterais. Para marcar a lateral, então eu vou unir a parte aqui da emenda com a parte do centro e vou marcar aqui a lateral. Vou marcar só uma lateral, porque agora não tem jeito, você vai precisar medir. Porque pode ser que você costure um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito, então pode ser que isso faça diferença e não dê exatamente a medida. Então, o que eu vou fazer agora é medir. Vou começar aqui, ó, pela parte de trás, vou pegar aqui o centro, vou posicionar e eu vou ir medindo assim, ó, bem simples, só para ter uma ideia de como que vai ficar essa distância aqui. Ó, aqui tá batendo certinho, né? Então, como ali não tem nenhuma prega, ele deu certo. Então, isso quer dizer que aqui a frente ainda vai estar grande, quer ver? Ó, aqui tá o meio e aqui tá o meio. Então, ainda tá sobrando aqui a parte de baixo. Então, como ainda tá sobrando tecido, eu vou fazer mais uma preguinha de cada lado. E aqui é importante que você meça antes de fazer muitas preguinhas, porque se você costura um pouco mais fundo do que eu costuro, um pouco mais largo, você não vai precisar fazer mais preguinhas, né? Talvez as que você fez por primeiro já sejam o suficiente.
Se você chegou até aqui, deixa eu te contar um segredo. Essa aula é só uma amostra do que tem na comunidade VIP, onde você encontra tudo sobre costura criativa para cozinha, mesa e cama. E somente para você que chegou até aqui, eu vou liberar um cupom especial de R$ 50 de desconto só para você. Use o cupom SOUVIP para entrar na nossa comunidade de costura criativa e garantir acesso completo. O link está na descrição do vídeo e aqui na tela. Não perca essa chance. Vou marcar aqui o meio novamente, né? Porque agora muda, como eu fiz mais uma preguinha. E vou medir de novo para ver se agora vai dar o tamanho. Então, olha só, aqui tá quase dando o tamanho. Então, aqui tá a marcação da tampa e aqui tá da lateral. Mas eu vou continuar aqui, ó, medindo até atrás para ver como que vai ficar lá no final. E aqui, ó, também ainda falta um pouquinho. Então, eu vou fazer mais 2 preguinhas, que ainda tá sobrando um pouquinho de tecido. Na hora de marcar as preguinhas, você já pode marcar algumas a mais também. Só não costura todas, né? Costura umas 3, 4 e vai medindo para ver como que fica o tamanho. Então, aqui eu acredito que já vai dar o tamanho. Vou conferir de novo. E fechou agora certinho o tamanho aqui da peça. Então, agora sim eu vou costurar. Vou virar ela aqui pelo avesso, que fica mais fácil para colocar. E aqui, antes de colocar a parte de cima, eu vou costurar essas preguinhas abertas. Então, eu vou abrir aqui elas. E eu vou no ferro passar para tirar a marca da minha caneta fantasminha e para abrir bem essa costurinha aqui. É mais fácil fazer isso agora com a peça aberta do que depois que eu costurar essa parte de cima aqui, vai ficar mais difícil. Passei aqui a parte das preguinhas, olha só como já ficou lindo. Agora eu vou marcar aqui o centro, então, dobrei aqui na minha costura, vou marcar aqui qual que é a minha preguinha do centro, que é essa aqui, e vou marcar o centro aqui da lateral. Então, eu pego aqui a parte da emenda de trás, posiciono com a parte do centro da frente, para marcar aqui as 2 laterais. Começo fechando aqui pela parte do centro da frente. A parte da tampa aqui já está marcada. Coloco aqui o centro com o centro e vou começar a costurar essa parte. A parte da tampa, que é a parte de cima, eu sempre levo um pouquinho mais esticada do que a parte de baixo. E quando você terminou aqui de fazer a parte da curva, você já vem medindo para encontrar na lateral. Assim você já sabe se você precisa soltar o teu tecido ou segurar um pouco mais. Então aqui o meu, ó, ele vai bater certinho, então eu continuo segurando a parte de cima e deixando a de baixo mais solta. Continuo segurando mais a parte de cima e deixando a de baixo mais solta. E aqui, ó, eu preciso, ó, esticar um pouquinho mais a de cima e deixar a de baixo mais solta, senão vai faltar a parte de cima. Então, finalizei aqui essa costura. E agora a gente já vai fazer o acabamento aqui na parte de cima. Para fazer o acabamento, então, também vou fazer novamente com o viés. Não começo exatamente por aqui, começo um pouco para cá, senão na hora da gente finalizar ali com a dobra fica muito grosso para costurar. E aqui eu só vou abraçando o tecido. E aqui, novamente, você não pode deixar que a tua costura, nesse momento que você está colocando o viés, passe para o lado de cá da costura que você fez para prender na peça, porque senão é bem impossível que vai formar pregas. Então, você sempre vai deixando o viés ou bem na costura ou um pouquinho para o lado de fora. Então, aqui eu vou posicionando o meu viés bem na costura, que daí eu sei que eu costuro um pouquinho mais para o lado de fora e não vai ter perigo de costurar para o lado da peça para não formar preguinhas.
Esses fiapinhos aqui, ou você corta eles, ou vai deixando sempre bem aqui dentro do viés também, para esconder todos eles. Aqui no final, né, corto o viés um pouco maior, para fazer essa parte do transpasse, dobro a ponta, capricha aqui no acabamento, né, joga todas as pontinhas para dentro, para não ficar nenhuma parte para fora. E aqui o acabamento interno da peça tá finalizado, olha só que perfeição. Agora eu vou fazer o pesponto da parte de cima. Para fazer o pesponto, eu vou fazer novamente aqui na parte da tampa. Então eu viro aqui, ó, todo o meu tecido, né, a parte interna da emenda pro lado da tampa. Vou mostrar aqui pelo avesso. Então aqui tá a parte da tampa, eu vou virar o meu tecido para cá, para cima. E eu vou fazer essa costura bem na pontinha. Começando aqui por trás, na parte da emenda. Vou sempre puxando bem aqui. Essa aqui é uma costura de acabamento, então é um pesponto. E a gente precisa fazer essa costura bem bonita. Então você nunca vai deixar o tecido dobrar por cima da costura. Você sempre tem que puxar muito bem. Então olha só, puxa bem para ficar bem a costura aqui. Aí sim você passa o pesponto. Então, olha só aqui o pesponto feito na parte de cima da tampa. Olha só como ele dá um acabamento na costura bem bonito. Vai deixando a costura toda certinha. E agora, então, só falta fazer a barra. A barra também você pode marcar com os alfinetes ou você pode virar direto. Sempre cuidando a emenda aqui da parte de trás para virar pro mesmo lado, para daí fazer a bainha. E aqui a bainha é a mesma largura, então eu vou fazer uma vira de 2 e depois mais uma vira de 2. Passa com muito cuidado nessa parte aqui que é bem grossa, então eu passo virando o volante da máquina, não uso o acelerador. Então, finalizei aqui a capa da batedeira, só falta passar ela e eu vou colocar aqui na batedeira para a gente ver como ficou. Olha só, ficou certinho. Depois que a gente passa e acerta essas costuras, ela acaba tendo um caimento ainda melhor. E olha só a frente dela como ficou lindo com esses detalhezinhos aqui. Espero que você esteja gostando dessas peças. As primeiras peças, a montagem é bem parecida, mas é para você ir treinando a costura, que daqui a pouquinho já vai ficar um pouco mais difícil. Até a próxima aula!